A paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Eu sou o pastor Alexandre Coelho, gerente de publicações da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e venho aqui dar as boas-vindas a você, participante de mais uma das nossas lives, uma transmissão ao vivo, feita pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Desta feita, estamos fazendo o lançamento oficial da Bíblia com anotações do pastor Antônio Gilberto. Temos aqui presentes, participando dessa live, nosso diretor executivo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, irmão Ronaldo Rodrigues de Souza, e também o pastor Gil Monteiro, que é pastor da Assembleia de Deus aqui no Rio de Janeiro, e também é o filho do pastor Antônio Gilberto. Ok? Então, temos também participantes da família do pastor Antônio Gilberto, que estão aqui dando assistência também nessa live. Depois eles vão aparecer também, provavelmente vão ser filmados. E nós queremos começar esse momento com uma oração, pedindo que Deus não apenas nos abençoe nesse momento, mas abençoe você também, que está tirando um momento do seu dia para ser edificado através desta live. Pai querido, na tua presença estamos e queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui ao vivo, falando com os teus filhos e filhas, e acima de tudo, ó Pai, trazendo à memória o trabalho e a vida de um dos homens que o Senhor utilizou poderosamente nesse Brasil, que foi o pastor Antônio Gilberto. Que o Senhor possa conduzir essa live, não apenas a mim, ao diretor da casa, o irmão Ronaldo, e ao pastor Gil Monteiro, mas acima de tudo a cada uma das pessoas que estão nos assistindo, abençoando o Senhor em todo o tempo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, vamos passar a palavra ao diretor executivo da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, irmão Ronaldo Rodrigues de Souza. Muito bem. Agradeço, pastor Alexandre Coelho, nosso gerente de publicações. Muito obrigado. Pastor Gil, é uma alegria tê-lo conosco aqui neste momento histórico para a nossa Casa Publicadora. Cumprimentar todos os familiares do pastor Antônio Gilberto, que nos dá a honra de estar conosco aqui neste momento, agradecer a equipe de nossa Casa Publicadora também presente aqui, e você, prezado irmão, prezada irmã, que está participando conosco desta live, neste momento em que a Casa Publicadora oficialmente está fazendo o lançamento da Bíblia com anotações do pastor Antônio Gilberto. É a Bíblia de estudo do pastor Antônio Gilberto, tão esperada, desejada, almejada por todos nós que o conhecemos em vida, podemos desfrutar da sua amizade, desfrutar dos seus ensinos profundos, maravilhosos, e da comunhão que tivemos com o pastor Antônio Gilberto. Nós chegamos aqui na CPAD no ano de 1993. Nesta ocasião, o pastor Antônio Gilberto já tem uma história com a Casa Publicadora desde 1900, dos anos 70, que o pastor Antônio Gilberto tem uma história com a casa. Mas quando chegamos aqui, o pastor Antônio Gilberto não estava mais com esta casa, naquele momento, por decisão própria dele. Porém, quando nós chegamos aqui, nós estávamos trabalhando, o pastor Antônio Gilberto estava trabalhando de uma forma bastante dedicada com a Bíblia de Estudo Pentecostal. O pastor Antônio Gilberto, como todos sabemos, ele é o editor-geral da Bíblia de Estudo Pentecostal para a língua portuguesa, e o pastor Antônio Gilberto, ele fez parte do Comitê Mundial, não é, editorial da Bíblia de Estudo Pentecostal. Todas as vezes que eles recebiam sugestões, anotações, não só do Brasil, mas de outras partes do mundo, essa Bíblia, ela já está em dezenas de idiomas, alcançando o mundo todo. O pastor Antônio Gilberto sempre fez parte, dando essa contribuição e representando muito bem as Assembleias de Deus no Brasil. E nós estivemos juntos aqui, tivemos uma participação muito próxima naquele momento do pastor Antônio Gilberto com relação ao lançamento da Bíblia de Estudo Pentecostal, e que hoje, não podemos negar, é um fato, não é? Essa contribuição que o pastor Antônio Gilberto, mais essa contribuição que ele deu para a doutrina das Assembleias de Deus no Brasil, a doutrina pentecostal, não só nas Assembleias de Deus, mas na Igreja Evangélica Brasileira. Pastor Antônio Gilberto, logo depois, não demorou muito, não é? Nós falamos que não estava conosco, o pastor Antônio Gilberto, nós o convidamos, aliás,
foi criado exclusivamente para o pastor Antônio Gilberto o cargo de consultor doutrinário teológico de nossa casa publicadora. Então, o pastor Antônio Gilberto, em um momento muito necessário, oportuno, ele veio trazer segurança maior. Nós já temos os comentaristas de nossas lições bíblicas, mas uma lição bíblica passada pelo crivo do pastor Antônio Gilberto alegrou, não é, toda a liderança das Assembleias de Deus no Brasil, todos os professores, superintendentes de escola dominical. Então, nós pudemos desfrutar, não é, dessa grande contribuição que o pastor Antônio Gilberto deu naquele momento. Estou contando um pouco da história do pastor Antônio Gilberto que tive comigo aqui em nossa casa publicadora. Vamos ver um vídeo daqui a pouco contando um pouco mais desse relacionamento. Logo depois lançamos o biênio da escola dominical. Falar escola dominical, não está inserida a pessoa do pastor Antônio Gilberto, não tem como desassociar, não é ele como fundador do CAPED, mas lançamos o biênio da escola dominical e um dos instrumentos que nós utilizamos para impulsionar a escola dominical no Brasil foi o CAPED. E eu me lembro que nós fazíamos CAPED todos os meses, de norte a sul desse Brasil, no biênio. Foram 2 anos de intensa realização do CAPED, e logo na sequência, no ano de 1998, tivemos a realização do primeiro Congresso Nacional de Escola Dominical. Então, os irmãos verem que o pastor Gilberto foi muito bem inserido em todo este momento de um fortalecimento que deu um salto enorme na escola dominical em todo o nosso país. Nós dobramos o número de alunos na escola dominical. Então, tudo isso são frutos, não é, da bênção de Deus, não é? Acima de tudo está o Senhor nosso Deus, mas tem a grande cooperação do pastor Antônio Gilberto na estruturação da escola dominical em todo o nosso Brasil. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E chegamos no momento de ter o pastor Antônio Gilberto aqui conosco na nossa casa publicadora. Foi um período muito abençoado, desfrutar num momento de almoço com o pastor Antônio Gilberto, contando histórias, experiências, não é aquele bastante descontraído. Foi realmente uma bênção, não é um privilégio, que eu creio que todos os professores gostariam de ter esse privilégio, mas nós aqui que trabalhamos em nossa casa publicadora, desfrutando dos seus ensinamentos, nos nossos cultos semanais, e também desfrutando da amizade e da companhia do pastor Antônio Gilberto, os seus conselhos, as suas orientações. E num bom momento, nós pedimos ao pastor Antônio Gilberto para que ele cedesse os seus manuscritos, não é? Seus manuscritos, suas apontações pessoais, tudo quanto ele escreveu ao longo da sua vida literária, juntando com todos os escritos do pastor Antônio Gilberto nos periódicos de nossa casa publicadora, nas ministrações, nos congressos, os artigos, nas lições bíblicas. Ele foi o maior comentarista de todas as nossas lições bíblicas, ao lado do missionário Eurico Bergsten, e graças a Deus nós tivemos ali a catalogação, não é? Vale a pena aqui destacar a contribuição do pastor Israel de Araújo, não é, que deu inicialmente, não é, antes deles assumir a direção da FAICAD, ele fez a catalogação de todo esse material. Fica o nosso reconhecimento e agradecimento ao pastor Israel de Araújo. Depois o irmão Alexandre Coelho, gerente de publicações, com toda a equipe, deu continuidade a esse trabalho, e hoje nós estamos aqui para render graças ao Senhor nosso Deus, não é, pelo lançamento da Bíblia de Estudo do pastor Antônio Gilberto. Eu não quero contar toda a história, nós temos aqui o irmão Gil, não é, que tem aqui filho do pastor Antônio Gilberto, o pastor Alexandre Coelho. Eu quero aqui, neste momento, para a gente conhecer um pouquinho mais da vida do pastor Antônio Gilberto, eu gostaria de chamar um vídeo histórico. Um vídeo não seja ser biográfico longo, mas de forma resumida apresentar a vida do pastor Antônio Gilberto. Vejamos este vídeo preparado pela equipe de nossa casa publicadora. Por gentileza. Mestre, pedagogo, educador, teólogo,
escritor, articulista, comentarista das lições bíblicas, pastor da Assembleia de Deus em Cordovil, Rio de Janeiro. Esses são poucos entre os muitos talentos que Antônio Gilberto desenvolveu ao longo dos 91 anos de vida. Natural do Rio Grande do Norte, Antônio Gilberto da Silva recebeu o batismo no Espírito Santo nos anos 50, no Rio de Janeiro, cidade que ele escolheu para viver. Na Assembleia de Deus em São Cristóvão, ele foi separado ao presbitério pelo missionário Nelis Nelson, de quem recebeu o encargo de reestruturar a escola dominical. A partir daí, o altruísmo e uma verdadeira devoção pela construção do conhecimento bíblico tomaram conta do então presbítero. Por conta disso, os artigos bíblicos produzidos por ele começaram a aparecer nos periódicos da CPAD. Desde muito cedo na minha vida cristã, eu dediquei-me à escola dominical. E daquele tempo, tínhamos pouco material, mas a vida correu e logo depois, já como jovem, eu girei pelo mundo, principalmente pelos países das Américas e da Europa, observando o desenvolvimento da educação religiosa, principalmente, mormente, a área de escola dominical. Eu pensava por mim mesmo que aquilo ali fosse apenas um interesse particular meu para evoluir, mas depois verifiquei que era a mão de Deus me conduzindo para obter subsídios para o meu ministério de ensino na Assembleia de Deus no Brasil. Os excelentes resultados do trabalho desenvolvido na igreja local o aproximaram ainda mais da casa publicadora. Na década de 70, ele tornou-se funcionário da editora. Criou a área de educação cristã, organizou os currículos e revistas de escola dominical e idealizou o CAPED, curso de aperfeiçoamento de professores da escola dominical, que já ultrapassou 100 edições e 47 anos formando vidas. Há cerca de 40 anos atrás, a situação de escola dominical e educação religiosa em geral no Brasil era bem elementar. E Deus, por sua graça, me usou para ser um dos instrumentos nesse sentido. E a Casa Publicadora fundou o CAPED, o curso de preparação de professores da escola dominical. E no último levantamento que fizemos, são cerca de uns 47 mil alunos que já fizeram o curso e que, pela graça de Deus, hoje são instrumentos nas igrejas como superintendentes e dirigentes de escola dominical, e professores, e pastores, e missionários. Inegavelmente são frutos que permanecem, porque o nosso consultor doutrinário e teológico soube se apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não teve do que se envergonhar, que manejou bem a palavra da verdade. Pastor Antônio Gilberto, um exemplo de mestre. Podemos, nesse momento, glorificar e agradecer ao Senhor nosso Deus, mais uma vez, pela vida e pelo ministério do pastor Antônio Gilberto. Na continuidade, eu quero aqui passar a palavra para o pastor Alexandre Coelho, nosso gerente de publicações, que vai estar dando continuidade. Por gentileza, pastor Alexandre. Obrigado, irmão Ronaldo. Vamos então, pastor Gil Monteiro, fazer algumas perguntas para o irmão, até porque algumas das pessoas que estão nos assistindo viram esse vídeo,
e talvez não conheçam o pastor Antônio Gilberto, como nós tivemos oportunidade de conhecê-lo aqui na casa, conviver com ele, e outras pessoas tiveram a oportunidade de conhecer o pastor Antônio Gilberto e vão relembrar alguns momentos, né, mais particularizados pelo irmão. E a primeira pergunta é, pastor Gil, hoje o senhor é um ministro do Evangelho, um homem de Deus que dedica o seu ministério à palavra e ao ensino da mesma forma que o pastor Antônio Gilberto fazia. Qual foi o impacto da vida do pastor Antônio Gilberto na sua vida e no seu ministério? Bem, pensando em termos de impacto, no que é uma influência que ele causou na minha vida, a referência, acima de tudo a referência não somente de um discurso, mas de uma vivência desse discurso. Ou seja, quando eu observava a conduta dele, a forma dele se comportar, de agir, reagir, eu via aquilo que ele ministrava nos seus estudos bíblicos ou em outras áreas do ensino que ele atuava, e eu olhando para ele, eu podia perceber que é possível viver aquilo que se fala ou que se ensina. E isso despertou em mim, numa chamada divina que penso que já havia no meu coração, de que esta área é uma área, de certa forma, teórica, não deixa de ser, a nível de discurso, mas que pode ser vivenciada naquilo que Jesus diz quando termina o chamado Sermão do Monte, de que todo aquele que cumpre a palavra do Senhor, e aí o Senhor Jesus compara com uma casa edificada sobre a rocha. Se ele diz todo aquele que cumpre, é porque é possível cumprir. E eu vi no meu pai isto. Eu vi alguém que buscava cumprir aquilo que a palavra estabelece como regra de fé e prática. E essa influência, para mim, me marcou de tal maneira que, como referência para mim até hoje, e assim será, penso que sempre, esse desafio. Amém. Pastor Gil, como era a vida familiar do pastor Antônio Gilberto? Um homem simples, de hábitos muito simples, e que tinha uma dedicação à família de modo integral. Uma pessoa que vivia em função disso, no cuidado, no zelo, no sentido de proteger e servir mesmo de proteção. Há determinados costumes que ele tinha, que hoje até a gente não vê muito isso no nosso dia a dia, como, por exemplo, a hora da alimentação, da família se alimentar, era algo inegociável para ele. A família estar em torno da mesa, e ele conosco ali, e, enfim, uma pessoa que, em termos de família, ele olhava para a família como sendo o esteio dele, como sendo o amparo dele, onde ele tinha ali a sua renovação pessoal, tinha ali o seu fortalecimento a partir da esposa, da minha mãe, e dos filhos também. E o que mais posso destacar, um homem simples, de hábitos simples, e de que, assim como eu falei na área do ensino, algo nele que, para mim, é um diferencial, é que a gente olhava para ele e não tinha como deixar de fazer aquilo que ele dizia para nós que devia ser feito, porque ele dava o exemplo. E, a partir do exemplo, não havia nem o que se questionar. Mesmo que um ou outro, em certo momento, não concordasse e pensasse diferente, mas havia uma confiança tão grande, uma credibilidade tão grande naquilo que ele falava, que para nós era o suficiente para cumprirmos, sabendo que daria certo. E olha, deu certo a vida toda. Deu certo a vida toda. Amém. Pastor Gil, na perspectiva de pastor e na perspectiva também de filho, como que o senhor percebe
olhando de forma retrospectiva na sua convivência com o pastor Antônio Gilberto, no seu período de solteiro, depois no seu período de casado, qual a sua percepção sobre a importância da Bíblia Sagrada na vida e na conduta do pastor Antônio Gilberto? O meu pai, em relação à Bíblia, como a palavra de Deus, para ele, a inspiração divina da Bíblia era uma verdade inegociável e que ele não abria mão um milímetro, repercutindo na certeza da inerrância e da infalibilidade da Bíblia. A partir disso, todos os valores, todos os conceitos, tudo aquilo que nós definimos como sendo ético e moral, para ele, a Bíblia era a fonte última da verdade. Então, em qualquer instância, em qualquer nível, em qualquer dimensão da nossa vida, para ele, pastor Alexandre, a Bíblia era a verdade última. A despeito de qualquer influência ou de qualquer construção do pensamento a nível cultural, a nível social, mas a Bíblia era o fundamento. Então, o que eu posso dizer dele em relação à Bíblia, o fundamento dele estava na palavra, em qualquer nível ou instância da vida dele. Amém. Pastor Gil, nós, como as pessoas que estão nos assistindo podem perceber aqui, nós colocamos de forma estratégica a produção literária do pastor Antônio Gilberto, dos livros que ele produziu e foram lançados pela nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E nós sempre damos um destaque muito especial ao chamado Manual da Escola Dominical, porque quando falamos do pastor Antônio Gilberto, não conseguimos vê-lo dissociado do ensino especificamente voltado para a escola dominical. E esse livro foi produzido originalmente para dar um atendimento a uma necessidade da nossa igreja, que era a formação de professores voltados para a escola dominical. Como que o senhor percebe essa vocação do pastor Antônio Gilberto no sentido de direcionar os seus esforços a fortalecer a escola bíblica dominical? Meu pai, sempre que conversava comigo sobre isso, ele destacava a dualidade do evangelho em pregar e fazer discípulos, discipular. E nós, pentecostais, e aí olhando já para a própria Assembleia de Deus, nós sempre fomos muito ciosos e muito sensibilizados para esta vertente de pregar o evangelho, na dinâmica que nós temos da instrumentalidade do Espírito nas nossas vidas. Mas essa outra vertente, que é o ide e ensinai, penso que o meu pai prestou uma contribuição muito grande, deixou um legado enorme para nós, de colocar no mesmo patamar a importância de pregar, mas também de ensinar. O mesmo Cristo que disse ide e pregai, foi o Cristo que disse ide e ensinai. E então ele dedicou a vida dele, a partir de uma chamada divina, para o ensino, olhando para a escola dominical como o maior agente de ensino da palavra na igreja. Para ele, a escola dominical, pastor Alexandre, era a fundamentação da nossa fé, no sentido de sistematizar a nossa fé a partir da escola dominical. E aí, numa progressão que levou décadas, e o irmão Ronaldo já explanou isso muito bem, todo um aprimoramento no aspecto pedagógico, principalmente, no sentido de currículo e tudo mais, o meu pai se dedicou a se preparar para isso, de tal maneira que pudesse levar a nossa escola dominical para um nível que hoje nós já temos, e claro, podemos avançar, e temos avançado cada vez mais, mas para ele a escola dominical ela é imprescindível. Não se pode pensar numa ideia de ensino na igreja sem a escola dominical. E o manual da escola dominical, ele veio já como fruto de um material embrionário na forma de apostila, quando, digamos assim, num pré-caped
antes do CAPED acontecer, que o primeiro CAPED foi em 74. Mas antes disto, já numa série de estudos bíblicos, ele foi desenvolvendo um material que depois resultou naquela divisão em 5 assuntos, porque o manual tem 5 capítulos, e aí é o material que nós conhecemos, que já foi, inclusive, revisado e já foi acrescentado, mas como sendo o esqueleto, digamos assim, da escola dominical, daquilo que a Assembleia de Deus hoje tem como referência. Pastor Gil, ainda falando sobre a produção literária do pastor Antônio Gilberto, dentre esses livros que o pastor Gilberto, com oração, dedicação e estudo, dedicou a escrever, qual desses títulos, ou 1, ou 2, ou 3, chamam a sua atenção e por qual motivo? É difícil escolher um assunto em relação ao que ele escreveu, mas no campo da escatologia bíblica, até porque, pela misericórdia de Deus, nós temos a oportunidade já há quase 15 anos de lecionar essa disciplina em educandários teológicos, o olhar que nós temos na Assembleia de Deus da escatologia bíblica por um viés dispensacionalista, o meu pai foi, digamos assim, o norte da formação desse pensamento, isso há cerca de 50 anos, e essas 2 obras, Daniel e Apocalipse, o calendário da profecia, servem como a ideia que nós temos dos eventos futuros e em qualquer educandário da Assembleia de Deus, em qualquer seminário de teologia, são praticamente os livros-textos utilizados em sala de aula, que são esses 2 livros. E, a partir deles, nós temos hoje, principalmente, toda uma condição de discutir até mesmo linhas de interpretação, escolas de entendimento, mas nós podemos defender aquilo que nós cremos que está coadunado com a palavra de Deus, tendo essas obras como referência. Então, eu destacaria, no campo da escatologia, esses 2 livros, Daniel e Apocalipse, e o calendário da profecia. Muito bom, pastor Gil. Talvez as pessoas que estão nos assistindo não saibam, mas a Bíblia, com anotações do pastor Antônio Gilberto, ela foi produzida com base nas anotações que o pastor Gilberto ele foi desenvolvendo ao longo da sua vida, né, e anotações que, boa parte delas, não estão nos livros que foram publicados. Né? E, como bem falou o nosso diretor da casa, o Ronaldo Rodrigues de Souza, o pastor Isael de Araújo, ele tomou a iniciativa de pegar esse material, né, e fazer uma catalogação com as temáticas, com as referências bíblicas, com os temas principais, e a casa, por sua vez, ela fez a alocação de todos esses materiais dentro do texto sagrado, de tal maneira que quem for ver a Bíblia, com anotações e comentários do pastor Gilberto, vai ter ali muito mais, na verdade, do que os livros que ele apresentou para serem publicados. Vamos ver ali determinados trechos da Bíblia Sagrada que ele fez algumas anotações muito pessoais. E, tratando dessa pessoalidade, o irmão que nos contou, antes da nossa live começar, o irmão contou que acompanhou o pastor Gilberto várias vezes em vários seminários de escatologia, de família. Como que era essa interação do pastor Gilberto nas igrejas, nesses seminários? Bem, agora é preciso segurar um pouco a emoção, né? Mas a gente segura. Todo esse conteúdo que nós temos hoje, o privilégio, por meio da iniciativa da casa, da proposta da CPAD, de publicar a Bíblia de Estudo com as anotações dele, esse material, pastor Alexandre, ele foi fruto de uma vida e a minha mãe, eu e meus irmãos, nós vimos isso sendo construído a vida toda. Assim, muitas noites,
às vezes de madrugada, um dos filhos em casa se movimentando, e estava lá a luz do escritório dele acesa. E às vezes a gente entrava lá, já o dia amanhecendo, e aí ele estava ajoelhado, ele estava ali orando, ajoelhado. E tudo de forma manuscrita, tudo escrito à mão. Eu consigo lembrar, pastor Alexandre, até a minha juventude, eu consigo lembrar pelo menos de 3 Bíblias. Bíblias comuns, Bíblias simples. E que ele, nas meditações e reflexões, ele ia anotando tudo aquilo que Deus ia conduzindo na construção do pensamento dele. Só que a coisa chegava a um ponto de tanto manuseio que as extremidades das páginas iam se desgastando. O papel não suportava ele ficar o tempo todo. E é o que ele fazia? Ele guardava aquela Bíblia, adquiriu um novo exemplar, e aí continuava tudo. Eu consigo lembrar de 3, pelo menos, que produziram centenas e centenas de reflexões que, agora, há poucos dias, quando eu peguei um exemplar da Bíblia de estudo, olhando as anotações, eu fiquei pensando, tudo aquilo que em tantas madrugadas, em tantas noites e tantas horas que ele dedicou, agora isso poderá alcançar milhares e milhares e milhares de vidas. Volto a dizer, por uma iniciativa da casa, por uma proposta da casa de levar isso ao conhecimento público por meio de uma Bíblia de estudo com anotações dele. E, olha, pastor Alexandre, assim, é muito difícil pensar de como tudo isso aconteceu, da forma como aconteceu, porque lembra muito como se produz azeite. Sabe? Se não tiver uma prensa, se não esmagar, não tem azeite. E ele se colocou nessa posição de permitir ser extraído tudo aquilo que o Espírito pode nos dar quando nós o buscamos numa total dependência dele, que é o conceito bíblico de humildade. Alguém que dependeu integralmente do Espírito, para buscar na palavra aquilo que é o nosso alimento, aquilo que é a nossa regra de fé e prática. E aí, quem conhece o linguajar dele, quem conhece o vocabulário dele, eu lendo as notas de estudo, assim, era como se eu pudesse ouvir a voz dele, porque cada um tem o seu vocabulário, a sua forma, tem as palavras comuns do seu vocabulário, e ele... Quem adquirir a Bíblia, é como se você que vai adquirir a Bíblia, é como se você tivesse a chance que eu tive lá na minha infância, adolescência, de vê-lo, de madrugada, escrevendo e buscando. Então, eu penso que será uma bênção que poderá se multiplicar por muitas vidas que não tiveram a chance de estar ali vendo como tudo aconteceu, mas vendo o resultado através da Bíblia de estudo. Pastor Gil, irmão Ronaldo, nós vamos ver agora o que o nosso público está falando, porque nós estamos sendo assistidos ao vivo e há pessoas que já estão interagindo com a gente nesse momento. O Alex Freitas, como águia me renovo, que privilégio assistir esse momento, em gratidão a Deus pela vida do pastor Antônio Gilberto. Pastor José Gonçalves, comentarista das nossas revistas Escola Dominical. Pastor Antônio Gilberto, sem dúvida, foi um dos maiores ícones do pentecostalismo brasileiro, um mestre que exerceu seu ministério com excelência, um exemplo a ser seguido. Sentimos a sua falta. A sua Bíblia de estudo é uma obra de referência. Alex Freitas, para mim é uma honra ter em minhas mãos conteúdos elaborados pelo saudoso pastor Antônio Gilberto. Que Deus seja louvado. Israel Maxson, reverendo Antônio Gilberto é um santo homem de Deus, como disse o pastor Ciro Zibordi, um homem do qual o mundo não era digno, uma honra para o Brasil e a Assembleia de Deus.
brasileira. Então aí os nossos comentários, e você que está nos assistindo pode também fazer suas perguntas, os seus comentários, que nós vamos ter um outro momento de interação com o público para que você também se manifeste. Pastor Gil, no quesito, por exemplo, de seminários, como o senhor mencionou para nós aqui, as pessoas, quando veem a Bíblia do pastor Antônio Gilberto, pensam muito no aspecto da teologia. O pastor Antônio Gilberto como um teólogo. Mas nós também sabemos que o pastor Antônio Gilberto era um homem de ensino, ou seja, ele conseguia trazer aqueles assuntos mais complexos de uma forma prática para que tanto o leigo quanto o doutor tivessem acesso de fácil entendimento daquela doutrina. Como que o irmão percebe, por exemplo, essa habilidade que o pastor Antônio Gilberto possuía de transformar temas difíceis em temas que pudessem ser entendidos pelo povo da igreja? Eu vejo duas coisas aí. Vejo um dom, porque é sobrenatural essa capacitação que Deus nos dá, e vejo também uma expressão da forma de ser dele. Por quê? Meu pai sempre foi uma pessoa muito observadora, muito atento a tudo aquilo que acontecia ao seu redor, das coisas mais simples, das coisas mais irrelevantes. Ele observava, ele era muito atento a isso, e aí, por essa capacitação que Deus dava a ele conseguia fazer com que o que poderia ser apenas um discurso, tecnicamente falando, pudesse ser entendido, como o irmão disse, pelo leigo. Olhando agora as anotações da Bíblia de Estudo, ele faz um paralelo da verdade no sentido daquilo do que a Bíblia é como base para nós, e ele faz o paralelo com uma flor verdadeira em contraste com uma flor artificial, que não tem cheiro, que não tem perfume, mas que tem a aparência de flor. Como é que ele olha para a teologia e compara com uma flor? Pela observação, por ser uma pessoa observadora, e aí por guardar isso nele, e no momento adequado, o Espírito, então, faz com que isso se encontre e possa converter uma mensagem teológica numa mensagem prática. Porque se falar em teologia, muitas pessoas até podem se sentir alijadas daquele ambiente. Mas se falar de uma coisa comum como flor, todos nós conhecemos e podemos, então, já, através do exemplo, ter a ideia daquilo que ele estava transmitindo. Então, eu vejo uma capacitação sobrenatural aliada a uma característica dele, de ser muito observador em tudo aquilo que acontecia ao seu redor. Pastor Gil, não apenas como homem de Deus, como pastor, mas como filho do pastor Antônio Gilberto também, e também como alguém que já teve acesso à Bíblia com comentários do pastor Antônio Gilberto. Que 2 conselhos o senhor deixaria hoje para as pessoas que estão nos assistindo, para aqueles que ainda vão nos assistir e que vão ter a Bíblia em mãos para fazer a sua leitura? Que 2 conselhos o senhor daria a essas pessoas com base na vivência que o senhor teve com o seu pai, tanto no aspecto familiar quanto ministerial? Bem, o primeiro deles faça uma teologia bíblica. A Bíblia pela Bíblia. Antes de olhar a própria nota de estudo, ou até mesmo de observar o estudo que os irmãos que vão adquirir vão observar que nós temos páginas inteiras de estudo bíblico dele, aliado ao texto bíblico. Seguindo o exemplo que ele deu e que sempre destacou para mim, a Bíblia explica-se a si mesma. O meu pai dizia que a teologia é aquilo que o homem fala acerca de Deus, mas a Bíblia é aquilo que Deus fala dele. Então é melhor primeiro ouvir o que Deus fala dele, para depois ouvir o que alguém falou acerca de Deus. Então, seguindo o exemplo do meu pai, o que eu posso dar como conselho faça uma teologia bíblica e tenha nas notas um apoio.
tenha nas notas uma referência, mas a Bíblia explica-se a si mesma nos seus contextos imediato e remoto. Esse é um conselho que eu deixo. Observamos hoje um certo descuido de alguns de só olhar para a nota de estudo e não olhar para o texto. E alguns não leem nem mais o texto bíblico, só leem a nota de estudo. Não. Bíblia de estudo, penso que não é para isso. Bíblia de estudo é para que nós tenhamos na própria Bíblia um apoio a nível referencial e de comentário, mas não sobrepujando a própria palavra e não sufocando a palavra naquilo que ela é como a nossa regra de fé e prática. E outro conselho é: ore, ore, ore. O que eu mais vi no meu pai durante toda a vida dele foi uma vida de oração. Para ele, a Bíblia e a oração, ou seja, a palavra e a oração, eram elementos intercomplementares da vida cristã. Não era uma opção entre ler ou orar. Para ele, as duas coisas caminhavam juntas. Por quê? Ele entendia que quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Mas quando nós oramos, nós falamos com ele. E aí trava-se um diálogo. E a comunhão nada mais é do que um diálogo. Então, são dois, não digo conselhos, mas duas orientações que eu deixo em relação à Bíblia de estudo, com as anotações dele. E que palavra final, pastor Gil, o senhor deixaria para todas as pessoas que estão nos assistindo? Bem, eu deixaria uma palavra que no próprio Novo Testamento já nos indica que quando nós falamos de Antônio Gilberto, ou de qualquer homem de Deus, quer seja alguém dos tempos bíblicos, ou que seja nosso contemporâneo, Antônio Gilberto foi um homem de carne e osso. Antônio Gilberto foi uma pessoa, foi um homem simples, muito humilde, e que se colocou numa total dependência de Deus, não só para conhecer a Deus, mas para ter um relacionamento com Ele. Para o meu pai, o evangelho não era sinônimo de uma religião, mas de um relacionamento. Então, a palavra final que eu deixo é: onde ele chegou, eu e você podemos chegar também. Depende somente de nós. Quais são as nossas prioridades? O que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida? Qual é o nosso alvo maior? Onde está o nosso coração? E tudo aquilo que ele, pela graça de Deus, com a misericórdia de Deus, tudo aquilo que ele alcançou e chegou, todos nós também podemos. Depende de cada um. E que essa Bíblia de estudo possa ser uma ferramenta, possa ser um apoio na construção dessa vida cristã de todos os seus leitores. Muito obrigado, pastor Gil. Passamos agora a palavra ao nosso diretor executivo da Casa Publicadora, irmão Ronaldo Rodrigues de Souza. Muito obrigado, pastor Alexandre Coelho. Obrigado, pastor Gil. Está compartilhando aí da intimidade do irmão, com o pastor Antônio Gilberto, trazendo para nós aqui que estamos assistindo essas informações tão preciosas que só nos fazem reconhecer e admirar cada vez mais a vida e o ministério do pastor Antônio Gilberto, que todos nós conhecemos o fruto, não é? Que são pastores, superintendentes, professores, homens que estão sendo usados por Deus na evangelização do Brasil, fora do Brasil, frutos do ministério do pastor Antônio Gilberto. Antes de começarmos a live, eu estava dizendo, quando eu estava lendo ali as anotações, é como se tivesse ouvido o pastor Antônio Gilberto falar. Tal é a paralidade, a afinidade, a aderência que o texto bíblico tem com realmente os escritos do pastor Antônio Gilberto. Então, parabéns, pastor Alexandre, conseguiu transcrever, não é, da pessoa do pastor Antônio Gilberto para as notas aqui da Bíblia de Estudo. Com certeza, nossos prezados professores, superintendentes, pastores que estarão aí tendo acesso a essa Bíblia maravilhosa, quando estiverem lendo as anotações, poderão também, como o irmão Gil, ter a experiência de relembrar quando ouvimos o pastor Antônio Gilberto pregar e ministrar a palavra de Deus. Eu estava me lembrando que durante nós fizemos o primeiro Congresso Nacional de Escola Dominical, 1998. 1999 fizemos a primeira Conferência de Escola Dominical
em Pernambuco, pastor Ailton, lá em Recife, e eu me lembro que... Aí nós fizemos depois o segundo congresso no Rio de Janeiro, no ano 2000. Aí eu estava pensando o seguinte, é muito menos trabalhoso fazermos uma conferência, é melhor fazermos uma conferência do que o Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional, ele demanda muito esforço, o Brasil todo. Conferência não, você vai na região, ou a igreja local, faz o trabalho, e eu aqui ali já tinha basicamente tomado aquela decisão, não é chegado àquela conclusão. E o pastor Antônio Gilberto, no segundo congresso, ele ia ministrar. E quando ele foi tomar a ministração, antes dele ministrar, ele chegou, falou, quero sentir de ler um texto da palavra de Deus. Aí ele leu aquele texto que diz assim, ó, quando você lançar a semente, não retires a tua mão. Você não sabe qual que vai vingar, se é essa, ou se é aquela, ou se ambas estarão vingando. Eu entendi exatamente a resposta de Deus, e hoje nós já estamos aí, 30º, conferências, mais de 10 congressos nacionais. Então, foi um instrumento de Deus ali para trazer uma orientação no ministério, que o pastor Antônio Gilberto sempre esteve aí, uma participação bastante ativa. Mas nós ouvimos falar muito acerca da Bíblia, e nós gostaríamos de, por favor, parece que temos mais um momento de interação. Bom, Alexandre, por gentileza, bom que tem uma vista maravilhosa, consegue enxergar longe, por favor, leia ali o que está na tela, para ali reconhecer a participação dos nossos queridos irmãos. Por gentileza, pastor Alexandre. Participando conosco, Luiz Fernando. Ele diz, a Bíblia do pastor Antônio Gilberto é um complemento à Bíblia de estudo pentecostal. Nós entendemos que são produtos diferentes, materiais diferentes. Enquanto a Bíblia de estudo pentecostal foi produzida para auxiliar originalmente os obreiros brasileiros, foi produzida pelo missionário Donald Stamps, a Bíblia do pastor Antônio Gilberto é um material produzido pelo maior ensinador que as Assembleias de Deus no Brasil tiveram a oportunidade de receber como presente da parte de Deus. Ok? Muito bem, então temos mais uma, irmão Alexandre. É a mesma. Ele foi repetido aqui. Ah, é a mesma. Eu percebi ali, eu vi pessoas da Angola que estavam aí. Então, a sua vista é maravilhosa. Eu vi também, Angola ali, eu vi Angola. Não conseguiu. Eu vi Angola ali, pessoas participando da Angola. Muito bem. Nós estaremos agora, em continuidade, conhecendo um pouco mais acerca desta Bíblia de estudo. Nós temos um pequeno vídeo que vai trazer informações preciosas acerca dessa Bíblia de estudo, com comentários do pastor Antônio Gilberto. Vejamos este vídeo. O saudoso pastor Antônio Gilberto deixou para a Igreja Evangélica Brasileira um inegável legado de amor à educação e à Palavra de Deus. Por isso, a CPAD tem a honra de publicar a Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. Nela, o leitor encontrará uma coletânea das principais anotações do autor, trechos de livros, artigos e lições de escola dominical ao lado dos textos bíblicos aos quais se referem. Um precioso conteúdo organizado pela CPAD. Síntese de cada livro da Bíblia com análise do título, informações do autor, esfera de ação, divisão do livro, sessões com tópicos temáticos, estudos doutrinários, estudos temáticos, comentários e esboços. Tenha acesso a todo esse rico conteúdo. Conte com o auxílio do vasto conhecimento bíblico do pastor Antônio Gilberto para se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Adquira em nosso site cpad.com.br. Também à venda em todas as livrarias evangélicas do Brasil.
E você ainda pode adquirir por telefone 0800 021 7373. Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. O mesmo Jesus que disse ide e pregai, na mesma ocasião disse ide e ensinai. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos aqui num momento muito interessante, essa última fala do vídeo, o pastor Antônio Gilberto falando sobre o Ide e Ensinai. Pastor Gil falou há alguns instantes sobre essa proposição do pastor Antônio Gilberto, seguindo a orientação de Jesus. Pastor Gil não sabia do vídeo, nós não tínhamos conversado sobre isso antes, mas isso reforça naturalmente o grande ministério que o pastor Antônio Gilberto desenvolveu nas Assembleias de Deus no Brasil, e para toda igreja no Brasil também, independente da denominação, que foi a especialidade de formar pessoas para cumprir o Ide e Ensinai do Senhor Jesus Cristo. Ronaldo Rodrigues de Souza. Muito bem, obrigado, pastor Alexandre. Nesse momento, eu tenho aqui em minhas mãos a Bíblia de estudo com comentários do pastor Antônio Gilberto. E é com muita alegria, uma honra indizível que eu gostaria de, nesse momento, passar às mãos do pastor Gil um exemplar desta Bíblia Sagrada, e dessa forma nós estaremos aqui fazendo o lançamento oficial da Bíblia de Estudo com comentários do pastor Antônio Gilberto, prosseguindo com a entrega deste exemplar ao membro da família, representando aqui o pastor Antônio Gilberto, pastor Gil. Pastor Gil, em nome de nossa igreja no Brasil, em nome do pastor José Wellington Costa Júnior, presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, em nome do pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente do Conselho, pastor Kemuel Sotero, primeiro vice-presidente do Conselho Administrativo, eu quero passar às suas mãos este exemplar, uma forma de agradecermos a Deus pela vida e o ministério do pastor Antônio Gilberto. Por gentileza, receba, pastor Gil, este exemplar. Me sinto honrado, imensamente honrado de representar o meu pai e compartilhar um pequeno segredo agora com todos aqueles que estão nos assistindo, porque AG só a família chamava. Era só na intimidade da família que nós chamamos. Mas é que eu penso que a casa também tinha essa intimidade, porque o meu pai, o amor que meu pai teve pela casa era como se fosse a família dele. Mas esse tratamento aqui, irmão Ronaldo, era na família, AG, e agora todos aqueles que adquirirem um exemplar da Bíblia poderão também ter essa intimidade com ele de chamá-lo de AG, a Bíblia do AG, tá bom? Muito bem. Fico grato. E nós gostaríamos de, nesse momento, pedir para que o pastor Gil Monteiro pudesse orar ao Senhor nosso Deus, agradecendo a ele por esta riqueza, por esta bênção, e que o Senhor Deus abençoe, como abençoou o ministério do pastor Antônio Gilberto, abençoe também esta Bíblia, e que ela continue falando aos corações, levando a palavra de Deus, levando o ensino da palavra de Deus, a doutrina pentecostal, que é algo que é tão caro, não é? Que o pastor Antônio Gilberto preservou ao longo da sua vida, do seu ministério, que com certeza será bênção no Brasil e fora do Brasil também. Convidamos o pastor Gil para proceder à oração de consagração desta Bíblia ao Senhor e à obra do Senhor nosso Deus. Senhor, querido Deus, eterno Pai, nós te exaltamos e glorificamos nesta hora por tua bondade e tua benignidade, de abençoar o teu filho, abençoar o teu servo, de tal maneira que tudo aquilo que ele produziu, tudo aquilo que ele extraiu da tua palavra, como ensinamento para a vida cristã, hoje possa estar ao alcance de tantas vidas que vão adquirir um exemplar dessa Bíblia de estudo. Te apresentamos, Senhor, este material, esta obra, na certeza de que a tua palavra não volta vazia, na certeza de que tu tens, Senhor Deus, a tua fidelidade firmada na tua palavra, e que tudo isto que está aqui possa edificar, possa exortar, possa consolar o teu povo, a partir do texto bíblico, a partir da palavra inspirada pelo teu Espírito, a partir do cânon sagrado.
e tendo como apoio todos os subsídios, anotações, notas e estudos que foram de autoria do meu pai. Cremos já na obra que tu tens a realizar no meio do teu povo, que cremos a última geração da tua igreja aqui neste mundo, e que isso frutifique e engrandeça o teu reino e glorifique o teu nome, cada vez que alguém manusear, ler e for edificado por esta obra. Nós somos gratos a ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, graças a Deus. Nós estamos dando início ao lançamento da Bíblia. Nós estaremos reproduzindo este lançamento em outras regiões do nosso Brasil, em oportunidades de reuniões de obreiros, convenções. Nós estaremos dando continuidade no lançamento, porque o nosso Brasil é um país continental. O pastor Antônio Gilberto viajou esse Brasil todo, de norte a sul, leste a oeste, e não será diferente também o lançamento da Bíblia de Estudo, com comentários do pastor Antônio Gilberto. Queremos agradecer a presença de cada um dos irmãos que estiveram conosco nessa oportunidade e outros que estarão ainda vendo este vídeo, porque o vídeo vai estar disponível na rede social e, com certeza, outros terão oportunidade também de apreciar este momento histórico para nós aqui na Casa Publicadora, que é o lançamento da Bíblia do pastor Antônio Gilberto. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe sua vida, sua família, e procure em nossas lojas, procure em nossa livraria virtual adquirir o seu exemplar, não é? A Casa Publicadora tem sempre uma condição especial para você e você não pode ficar sem o exemplar da Bíblia com comentários do pastor Antônio Gilberto. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.